Pai, nós te louvamos, Senhor, já cantamos, já ouvimos a leitura da Tua palavra, e agora, Pai, queremos realmente que o Senhor possa falar aos nossos corações. Reconhecemos a nossa pequenez de tão grandes verdades aqui, precisamos muito do Senhor, precisamos sim do Teu auxílio, o auxílio do Teu Santo Espírito, que Ele venha falar através da Tua palavra hoje à noite. Dependemos do Senhor, e assim, Pai, fazer realmente a Tua vontade em cada coração hoje à noite. Nós entregamos em Tuas bondosas mãos, desde já, agradecidos somos, no nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Eu estou dando continuidade aqui nessa passagem. Eu lembro que a última mensagem antes de viajar foi nesse texto. Nós estamos assim, vendo Jesus nas Escrituras, especialmente nesse livro de Mateus. Sabe, amados, aqui há verdades muito importantes, e hoje à noite eu gostaria que você prestasse bem atenção. É notório que hoje, em muitos lugares, é falado do amor de Deus, é mesmo pregado o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus. E é verdade, Deus, Ele é amor, o nome de Deus é amor. Então, o amor de Deus, Ele é notório. A própria palavra de Deus fala que é um dos atributos de Deus, que é mais revelado a toda a humanidade, é realmente o seu amor. E muitos estão, assim, confiando a sua vida ao amor de Deus. Assim, nesse sentido, Deus é amor, Ele me entende, Ele vai, no final, vai dar tudo certo, Ele vai salvar todos. Então, tem que ter muito cuidado quando nós falamos de amor, porque além do amor de Deus, há outro dos seus atributos que estão no mesmo nível do seu amor, e nenhum é menor ou maior, mas todos estão na mesma igualdade, é do mesmo ser, os atributos de Deus. Então, muito cuidado, porque essa conversa, Deus é amor, Deus ama, Ele entende, no final Ele vai salvar todos. Sim, Ele salva através do seu amor. Mas olha, amados, aqui nessa passagem, nós também vamos encontrar outros atributos de Deus, e até que vai chocar você, talvez. Fala da justiça de Deus. Deus é um Deus santo, é um Deus justo, e Ele vai julgar, Deus vai exercer realmente a sua justiça, e através de julgamentos, de juízo. Você leu aqui nessa passagem, no verso 22, por exemplo, diz, olha, contudo vos digo, no dia do juízo, Então vai haver um juízo por causa do amor de Deus. Deus vai julgar, e a Bíblia nos mostra que Ele vai julgar cada um individualmente, cada um vai prestar conta diante de Deus. Não só fala de juízo, mas também fala de inferno, Inferno. Então, coisas que realmente talvez contraste, com amor, mas juízo, julgamento, inferno, sim. Isso não vai, Ele não vai deixar de ser Deus, não vai deixar de ser Deus de amor. Então, Jesus aqui, amados irmãos, nessa passagem, Ele chama a atenção dessas cidades aqui, dos judeus, do seu povo, do povo de Deus. Então, no verso 20, no capítulo 11, diz assim, olha, Jesus
ele passou a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Então veja bem, né? Esse Jesus que nós acabamos de ler aqui, ele é manso, ele é suave, ele é um Deus de amor que perdoa, mas essa palavra aqui, increpar, eu lembro que eu frisei para os amados que estavam na ocasião aqui, significa repreender de forma severa. Severamente ele repreendeu essas cidades. Ele acusava, né? É a mesma palavra, é acusar essas cidades. Ele censurava a eles. E sabe uma coisa mais dura? É a mesma palavra que jogar na cara, né? Você jogar na cara de alguém alguma coisa. Então Jesus diz que ele passou a increpar essas cidades pelo motivo. E qual era e qual foi esse motivo? Diz aqui, né? Que eles não tinham se arrependido pelo fato de eles verem, né? Não só verem, mas ouviram dos numerosos milagres que Jesus tinha feito nessas cidades. Então, é muito sério, né? E o que foi que essas cidades realmente elas viram? O que foi que essas cidades elas ouviram? E como elas reagiram a tudo isso aqui que nós estamos vendo? Sabe, irmãos, eles viram, eles são realmente testemunhas oculares de grandes milagres, de prodígios que Jesus fez no meio deles. Se você for ver, né, o João, no seu livro, ele diz, olha, se eu fosse escrever, se eu fosse colocar num papel, não haveria, né, no mundo inteiro, local, páginas, livros que pudessem mesmo conter os grandes feitos de Jesus. Então, praticamente os evangelhos é um resumo, né, do ministério de Jesus Cristo. Mas o que eles viram? Milagres. Jesus curando cegos, coxos. Jesus mesmo ressuscitando pessoas que já haviam morrido. Jesus alimentando multidões, 10.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus mesmo falando com a natureza, acalmando tempestades, falando com o mar, enfim, né? Coisas sobrenaturais, milagres. Realmente eles viram, eles foram testemunhas oculares. E o que eles ouviram? Amados, muito, né? As palavras de Jesus Cristo, o ensino de Jesus Cristo, as verdades de Deus, a pregação do Evangelho do Reino, o ensino. Eles ouviram tudo isso e eles testificaram, eles viram e ouviram. E a encarnação, principalmente, do amor de Deus. Sabe, amados, a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, e Ele veio e fez tudo isso, né? Milagres, pregações, ensinos, tudo isso. Então eles viram isso, eles ouviram isso. Mas qual foi a reação deles? Como eles reagiram? Diz aqui, né? Jesus chamou-os a atenção porque eles não se arrependeram. Muito pelo contrário, né? Eles rejeitaram ao Senhor Jesus. Rejeitaram os milagres de Jesus. Rejeitaram a palavra de Jesus. Porque eles não se arrependeram. E o motivo, né? Nós podemos assim identificar dessa triste reação.
pela triste condição do próprio povo. Sabe, amados, eles rejeitaram, eles não se arrependeram pela falta de compreensão. Não compreenderam, né, os ensinos de Jesus. A Bíblia diz que o Deus desse século, ele cega a compreensão, ele cega, né, o entendimento de quem? Daqueles que rejeitam, dos incrédulos, que não querem saber realmente das coisas de Deus. Falta de compreensão, cegueira espiritual. Sabe que a Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus porque são loucuras, né? Loucura até entender que esse Deus que amou ao mundo, que veio a esse mundo, que fez uma obra grandiosa, né, entregou a sua vida por nós, pecadores, nele foram colocados os nossos pecados, ele foi até a cruz do Calvário, ele pagou o preço do pecado, ressuscitou, está vivo, e a Bíblia diz que são as boas novas de salvação. É o evangelho da graça de Deus. Mas as pessoas não compreendem, não entendem, querem fazer algo, né? Fazer alguma coisa para conseguir a salvação. Não vão, porque nós não temos, né, essa condição de salvar-nos a nós mesmos. Nós somos pecadores por natureza, por nascimento, por prática. E não há justiça em nós, não há justiça própria em nós nenhuma. Muito pelo contrário, todas as nossas obras, as nossas ações, aquilo que nós praticamos, até de bom diante de Deus, é como trapo de imundícia, diz a palavra de Deus. Então o homem, né, não compreende, não tem entendimento que ele, para receber o amor de Deus, esse dom, esse presente, ele precisa, né, se arrepender, como diz aqui a palavra de Deus. Mas há realmente falta de compreensão, não entende as coisas de Deus, vive, né, de uma forma mesmo que não agrada a Deus. Olha, eu abro a sua Bíblia rapidamente em Efésios, no capítulo 4, que aqui descreve, né, o homem realmente com falta de compreensão, de entendimento. Efésios capítulo 4, verso 17, Paulo está dando um ensino aqui à igreja, quando ele diz assim, olha, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não mais andeis como também andam os gentios. Os gentios é o que é chamado povo que não é de Deus, né? Gentios, incrédulos. Então, olha como andam. Diz aqui, andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade, né? São vaidosos, são arrogantes. Eu estou certo. E essa palavra aí, essas coisas, né? Sou muito mais eu, meus pensamentos. Chama de vaidade mental a Bíblia. Verso 18. Obscurecidos de entendimento, ou seja, escuro a mente, uma cegueira realmente espiritual, não tem entendimento, não tem compreensão. Diz mais a palavra, olha, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Ignorância espiritual, estão alheios às coisas de Deus, querem saber, não. Diz mais aqui, pela dureza dos seus corações. Então, falta de compreensão é a condição, e a outra que eu coloco aqui, dureza, né, de coração. Coração duro. Veja o que diz aqui, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, um coração duro, né, falta de compreensão e dureza
nos seus corações. Dureza mesmo de coração, incredulidade, coração mesmo impenitente, contumaz, não é? Obstinado. É assim que o homem vive. É essa condição, ou seja, e nessa condição, amados, não se arrepende. Mesmo com o amor de Deus, né? Mesmo Deus sendo amor, não se arrepende. E sabe, vem o outro lado. Deus vai exercer a sua justiça. Deus mesmo vai julgar. A Bíblia diz, né, que o homem que continua nessa condição, sabe, é terrível o que Jesus falou sobre essa pessoa. Permanece a ira de Deus, vai experimentar o julgamento de Deus, vai mesmo experimentar o juízo de Deus, a sua justiça, porque Deus é justo, né? Ele já revelou. Aqui Jesus, a Bíblia diz, né? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de bondade, de amor, de verdade. E vimos, e eles viram, né, a sua glória, viram os milagres, viram mesmo os seus ensinos, mas o que? Rejeitaram esse amor de Deus, desprezaram o amor de Deus, e agora vão enfrentar o juízo de Deus. Olha o que diz aqui, não é aquele versículo tão famoso, João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo o que nele crê, aquele que confessa, aquele que realmente entrega, se arrepende dos seus pecados, todo aquele que nele crê, não pereça, não entre em juízo, mas tenha a vida eterna. Mas olha o que continua no versículo 17 de João capítulo 3. Diz assim, vou ler aqui para você. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, não vai enfrentar, né, esse julgamento. O que não crê, ou seja, aquele que não acredita, aquele que vendo, aquele que ouvindo, rejeita essas coisas de Deus, já está julgado. Que tristeza, né? Já está condenado. E o motivo está aqui. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então dá para compreender, porque Jesus durante 3 anos, né, demonstrou amor, esse amor de Deus, com ações, com palavras, com atitudes, mas eles o quê? Rejeitaram, né? E ele aqui chama a atenção, ele increpa as cidades, né? Joga mesmo na cara o motivo. Então Deus vai agir de justiça, Deus é justo, é amor, mas vai agir com a sua justiça. Diz aqui, né? E o julgamento é este, ó, que a luz veio ao mundo, né, o amor de Deus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. O homem ama mais as trevas, ama mais o seu pecado, despreza, rejeita, né, o amor de Deus. Veja o verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal, né, a prática do mal, aborrece a Deus. Mas aborrece mesmo, né? A Bíblia diz que Deus se ira com o pecado, aborrece a Deus. Veja, aborrece a luz e não se chega para a luz, muito pelo contrário, né? Se esconde, a fim de não serem arguidas as suas obras, não serem vistas, né? Não ser manifestas. Por isso que o homem,
O homem natural, ele procura a escuridão, né? As trevas, procura se esconder, procura apagar. Mas diz aqui, olha, quem pratica a verdade é diferente, né? Aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Mas no verso 36, que eu citei anteriormente, diz, é de tremer, amados. Olha, por isso quem crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde, né? Rejeitando, desprezando, sobre essa pessoa, diz aqui, aquele que se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Não adianta dizer, Deus ama, Deus me ama, no final vai dar tudo certo. Não, diz aqui a palavra, não verá a vida, mas sobre essa pessoa permanece realmente a ira de Deus. Então, o amor de Deus, né, é visto, é ouvido. E a sua justiça aqui ele vai falar. Olha, verso 21, volte lá em Mateus 11, 21. Né? Então, Deus diz assim, o Senhor Jesus, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, né, Cafarnaum. Por quê? Diz aqui, se em Tiro e em Sidom, se tivessem operado os muitos milagres que em vós se fizeram, há muito essas cidades, diz o Senhor, teriam se arrependido do seu pecado, até com pano de saco e cinza, uma forma de se humilhar, né? Na presença de... Há muito tempo, se eles tivessem visto, ouvido o que vocês viram. Então, é muito perigoso, né? Um pastor falou que o local mais perigoso que alguém pode estar não é numa zona vermelha, mas o local mais perigoso que alguém pode estar é perto do reino, perto de Jesus, ouvindo Jesus, ouvindo os milagres, vendo, mas sem salvação. É terrível. Então, Jesus diz, olha, ai de ti. Quando o Senhor profere ais na Bíblia, né? Ai de ti, lembra dos fariseus? Ai de ti, hipócrita, né? Fariseus, ai de ti. Então, é muito cuidado, né? Mas ele continua, olha, contudo, eu vos digo, verso 22, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros, Então, há um julgamento, né? Deus vai julgar. Sabe, amados, a Bíblia diz que ao homem, ele está ordenado morrer uma única vez, somente uma vez. E logo em seguida, segue-se o juízo de Deus, né? Vai enfrentar a justiça de Deus, o julgamento. Esse versículo é Hebreus 9, 27. E sabe que é iminente? Não vai esperar, não. Assim que morre, enfrenta o juízo de Deus. Enterra o corpo, né? E não se acaba, não. Não é bicho, não é animal. A Bíblia diz que o homem ao pó vai voltar, o corpo, mas o espírito volta para Deus. Vai se apresentar diante de Deus. Vai enfrentar o julgamento imediato. E a Bíblia diz, né? Está com ele, na sua presença, ou vai para outro local, que Jesus está dizendo aqui, olha, verso 23. Tu, Cafarnaum, Corazim, Betsaida, elevar-te-ás porventura até ao céu? Tu pensas, né? Está com essa mentalidade, porque eu sou o Deus de Israel, eu mandei Jesus, ele está aí. Tu pensas que, por tu achares que é filho de Deus, tu vai direto para o céu? Elevar-te até os céus?
Vá com essa mentalidade, Cafarnaum. Jesus dá uma pancada, né? Ele diz assim: descerás até ao inferno. Descerás até o inferno, ou seja, o julgamento é imediato. Com Deus, né? Ausente do corpo, a Bíblia diz, aqueles que estão em Cristo é presente com Deus. Mas aqueles que estão sem Cristo, amados, descerá de uma forma imediata ao inferno. Triste, né? Por que o motivo? Está aqui. Jesus falou: se em Sodoma e Gomorra se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Se eles tivessem visto, né, ouvido o que foi testificado, estaria até hoje. Mas hoje não está mais lá. A Bíblia fala que Sodoma, Gomorra e umas cidades assim adjacentes foram exterminadas do mapa mundial, né? Sabe por quê? A Bíblia diz que esses homens, eles eram grandes pecadores à vista de Deus, que a multidão dos seus pecados subiu até a presença de Deus. Nós chamamos normalmente, a Bíblia nos chama de pecadores, né? Mas chamar de grandes pecadores, eram cidades, amadas, onde nós vemos na palavra de Deus a imoralidade, né? A falta de temor a Deus chegou a níveis insuportáveis, né? Homossexualismo, lesbianismo e etc., né? A ponto de Deus mandar destruir essas cidades. E foram 2 anjos lá. 2 ou 3? 2, né? E sabe, os homens da cidade queriam possuir os anjos. E Ló, né, disse: não, eu tenho 2 filhas virgens, tome-as, abusem delas. Não, nós não queremos elas, nós queremos esses que estão aí. A nível que chegou, né? O pecado dessa cidade. E eles foram dizimados. A Bíblia diz que choveu, né? Saravada de fogo e enxofre. Não existe mais. E desceram mesmo até ao inferno. E é isso que Deus está dizendo aqui. Se eles tivessem visto, ouvido os milagres, teria permanecido até hoje. E tem mais. Diz, olha, verso 24. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo de Deus para com a terra de Sodoma do que para contigo. Sabe, amados irmãos e amigos, hoje à noite, isso é para fortalecer a nossa fé e alertar aqueles que estão com pensamentos, né, que não são os pensamentos de Deus. Muito cuidado, porque mostra que o amor de Deus, a sua justiça, a nossa condição e a nossa condenação. É que está nessa primeira parte. Mas, do verso 25 em diante, né, eu vejo aqui a compaixão de Deus. Diz aqui o Senhor Jesus, olha, por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A desgraça do pecador, a sua condição, a sua condenação, mas, novamente, né, Deus tem compaixão. A Bíblia diz que Jesus, quando ele estava nesse mundo, ele viu
a condição dos homens e ele teve compaixão. Usou mesmo de misericórdia, de graça. E ele veio buscar. Ele veio fazer exatamente isso, buscar e salvar os condenados. E aqui Jesus ora, a Deus, dizendo, olha, graças te dou, ó Pai, porque ocultar-te estas coisas aos sábios e entendidos. E nós vimos, sabe, amados, a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, rejeita mesmo os orgulhosos, os sábios aos seus próprios olhos, aos entendidos. E nós lemos como essas pessoas são, rejeitam as coisas de Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo escrevendo, os gregos buscam sabedoria, sabedoria, mas vãs, coisas vãs. A Bíblia diz que a sabedoria humana, ela é terrena, ela é animal, carnal, demoníaca, é diabólica, é uma natureza fútil, sabedoria vã. Então Deus oculta, Deus resiste, rejeita orgulhosos. Diz aqui, sábios aos seus próprios entendimentos. Quem é Deus? Quem é esse Deus? É só isso? É aceitar Jesus como Salvador e está tudo resolvido? Não, é muito simples, Tem que ser coisa mais sofisticada. Não, amados, o Evangelho ele é simples. Por isso que Deus diz aqui o Senhor Jesus: revelastes aos pequeninos, aos humildes de coração, aos que realmente se chegam arrependidos, confessando mesmo o seu pecado. E aqui nós vemos a compaixão do Senhor. E o poder que Ele tem, para salvar, porque diz assim, verso 26, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. Jesus, diz a palavra, que toda a autoridade dos céus e da terra foi entregue a Ele. Toda a autoridade me foi entregue. Então Ele tem poder de realmente de salvar, de se compadecer, de mesmo de perdoar. Então diz aqui, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. É um só Deus e Jesus Cristo. Eu e o Pai somos um. Você quer conhecer a Deus? Você quer chegar à presença de Deus? Ele já deu o seu Filho. Jesus Cristo é Deus. Então diz aqui, olha, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É Jesus que salva. É Jesus que tem o poder de dar salvação. É Jesus que tem o poder de dar o perdão ao pecador que chega-se a Ele realmente arrependido, que não rejeita, que não resiste, mas que realmente se entrega. Então, a condição daquele povo, a sua condenação, por causa do amor e por causa da justiça de Deus. Mas aqui, essa compaixão, maravilha, que Deus olhou e, de forma graciosa, dá o perdão. Mas, amado, do verso 28 ao 30, ele faz uma convocação, um chamado, um convite. Ele diz assim, olha, vinde a mim, está convocando, vinde a mim, todos. Mas
É todos mesmo? Não. Ele qualifica, né? Não é todos, não. Porque temos visto aqui que muitos rejeitaram. Muitos, né? Resistiram. Muitos abandonaram. Mas Jesus especifica: vinde a mim todos, não. Mas todos os que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. É só essas pessoas que Jesus está chamando. Sabe, amados, tem muita gente que não está cansado do seu pecado, não. Não está sobrecarregado, não. Muito pelo contrário, gosta, né? Ama, tem prazer, quer, insiste, persiste. Coração obstinado, sabe que está errado, sabe que vai enfrentar o juízo, sabe que vai enfrentar o julgamento, sabe que Deus vai, mesmo se continuar nessa situação, vai lançar no inferno, mas insiste, persiste, continua na prática, né? Não está cansado. Aliás, a Bíblia fala que o pecado ele é prazeroso, né? Dá prazer, mas são prazeres o quê? Transitórios, passageiros, temporais, né? Mas aqueles que já estão realmente cansados, né? Sobrecarregados, com um fardo pesado, não aguenta mais, é esses que Jesus está chamando. E ele diz aqui, né? Vinde a mim. E ele tem uma promessa que só Ele pode dar. Ele alivia, Ele salva, Ele perdoa. E Ele diz assim, né? Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é aquela trave, né? Que se é colocada em bois para puxar a carroça. O nome é o jugo. E a gente vê, né, o pecado, ele traz um jugo pesado, grande peso, mas o jugo de Jesus diz que é suave, é leve. Aprendei de mim, ele fala, porque eu sou manso e sou humilde de coração, e achareis realmente descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E sabe, amados, ele diz assim: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Eu já ouvi pessoas dizer: pastor, eu sou muito novo, ainda sou jovem, né? Eu quero aproveitar um pouco a minha vida. Quando eu for mais velho, eu posso até vir para Jesus. Tenha muito cuidado com esse tipo de pensamento, com esse tipo de atitude. Porque você não sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe, né? Então, a Bíblia diz que se hoje nós ouvirmos a voz do Senhor, não sejamos, né, como o de corações endurecidos, mas abre o teu coração, abre mesmo a tua mente e vai a Jesus, confessando o seu pecado, arrependido do seu pecado. E eu tenho absoluta certeza, absoluta convicção que Ele perdoa, né? Como Ele diz aqui. Ele salva, Ele transforma realmente a tua vida. Então, amados, o Senhor Jesus aqui mostra, né, o amor de Deus, a sua justiça de Deus. E Ele revela a condição do homem sem Deus, a condenação do homem sem Deus. Mas também nós vemos aqui a compaixão de Deus, o amor
realmente a graça, a misericórdia de salvar. Ele veio fazer isso, buscar e salvar o perdido. E hoje à noite, ele está fazendo uma convocação. Por isso que eu pedi para tocar aquele hino, né? Hoje, Jesus Cristo vai passar. Está convidando. O Mestre vai hoje passar. Está convocando. Você ouviu a palavra de Deus. Você tem visto, talvez já viu, o que Jesus pode fazer na vida de um parente seu, de um irmão, de uma irmã, de um amigo, até aqui dessa igreja. Aquilo que Ele faz, Ele transforma. Mas há o perigo de você rejeitar, né? Desprezar. Muito cuidado, porque ninguém vai escapar do juízo de Deus, da justiça de Deus. Pela tua falta de compreensão, pela dureza do teu coração. Sabe, amado, Jesus diz assim, né? Vinde a mim. Estás cansado já? Sobrecarregado do teu pecado? Vem, que eu vou te aliviar. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprende de mim. E eu termino dizendo, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Há um perigo muito grande. A Bíblia diz de negligenciar tão grande salvação. Procrastinar. Deixar para depois. Não faça isso não. Né? Se você tem essa convicção, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Eu já fiz isso, viu? Um dia tão especial, há 23 anos atrás, eu estava lá em São Paulo, dia 2 de novembro de 1995. Eu ouvi do amor de Deus. Como Ele amou, como Ele me amou. Eu ouvi da justiça de Deus, que Ele é justo, Ele vai julgar. E retamente, as duas coisas, o amor e a justiça, né? Iguais. Justamente. E eu via a minha condição. Homem mesmo perdido, pecador, andando segundo o meu entendimento, segundo a minha compreensão, né? Zero. Mas eu ouvi dessa compaixão, que Ele veio me buscar. Nós cantamos, né? Ele veio te salvar. Sabe, amados? E eu escutei esse convite, a convocação. E naquele dia, como mudou a minha vida, sabe? E até hoje eu estou aqui, contando essa história. Que Deus possa, Ele continua fazendo, possa fazer contigo hoje à noite. Abra o seu coração para o Senhor. Vamos orar. Pai, humildemente nós te pedimos hoje à noite, Senhor, que essa passagem das Escrituras, tão clara, aonde o Senhor veio mesmo, numa demonstração de amor pelo pecador perdido. O Senhor mesmo veio buscar, veio salvar, e continua amando. Não vai mudar porque o Senhor é amor. Mas ao mesmo tempo, Pai, o Senhor é justiça. O Senhor vai julgar. O Senhor mesmo vai fazer justiça. E vai condenar aqueles que rejeitam, aqueles que continuam confiando em si mesmo, aqueles que não se arrependeram, que rejeitaram o teu amor. Ó Pai, uma triste condição, uma terrível condenação. Mas ouvimos também da tua compaixão, teu amor, da tua misericórdia, da tua bondade, da tua salvação. Que o Senhor oferece, o Senhor convida, o Senhor faz mesmo essa convocação até hoje à noite aqui. Nós temos certeza que o Senhor está no nosso meio. O Senhor mesmo diz que está no meio dos candeeiros, no meio da igreja.
está conosco, está presente e continua convidando. A porta da salvação está aberta. Pai, nós fizemos a nossa parte, mas agora te pedimos que o teu Santo Espírito continue convencendo o homem do seu pecado, da tua justiça e desse juízo que há de vir. E faça, Senhor, segundo a tua vontade, que é realmente o melhor. Mas eu rogo por aquele que está aqui, que possa rever a sua posição, seu entendimento, sua compreensão, seus pensamentos e entregar-se ao Senhor de forma humilde, confessar, se arrepender dos seus pecados e receber o dom, o presente da salvação. Pai, é com o Senhor. Aceita a nossa gratidão por esse tempo tão especial na tua presença. Nós encerramos louvando a ti, Senhor, pedindo mesmo tudo isso no nome de Jesus. Amém.